Salve, salve, povo de Deus, tudo bem, galera? O vídeo de hoje é um assunto assim um pouco sério e vamos aí filosofar, pensar um pouco, né? O que mais vem estragando a moral das igrejas, da igreja no todo, né? Das igrejas hoje em dia. Quais são os tópicos assim que a gente tem que consertar e que a gente tá aí de olho, tá vendo que tá tudo meio jogado pro ar. Uma coisa que vem acontecendo muito e que tentou se estabelecer no tempo de Israel era a dinastia. Então, meu primeiro conselho já vai aqui. Não vai ser bom para você, para sua família, para os seus filhos, bom para o seu psicológico, bom para sua mente, habitar em lugares onde as lideranças elas passam de pai para filho. Por quê? Porque pai e filho nem sempre são iguais, né? E quando a igreja deu muito certo foi quando as pessoas elas tinham capacidades e habilidades para exercer as funções ministeriais sem considerar que um era filho do outro. Por isso é que Deus não queria que Israel tivesse rei. Porque como é que funcionava na época? O profeta tinha o profeta, o moço do profeta, que era um estudante também, e que viria a ser o sucessor natural por estudo e por mérito mesmo, por prática lá, por estar junto com o profeta, por ter fé para andar e servir o profeta. Aí por isso que a Bíblia diz que aquele que recebe o profeta como profeta tem galardão de profeta, justamente porque estava falando a respeito daquele que quer aprender, né, com a liderança e que acaba liderando no final, por natural, processo natural. Então, assim, igrejas onde a igreja tem dono, né? Onde não tem votação para liderança, onde o pastor top lá, né? O bispo master é a mesma pessoa há anos. Isso aí vai ter um caminhão de denominações e que só passa para o filho, só passa para o cunhado, só passa para o genro. As coisas ficam ali só numa cúpulazinha. Cara, isso não é de Deus. Nunca foi e nunca vai ser. Tá? Então, corre disso. Segundo, uma coisa que pode prejudicar muito você e sua família. Igrejas onde não tem manual para as coisas funcionarem, não tem padrão. Por exemplo, fulano falou mal de fulano. Se fulano tiver influência, ele só ganha uma advertência. Mas se for um pé rapado, ele vai ganhar prisão perpétua no banco da igreja. Já vi acontecer isso. Então, igrejas que não tem assim padrão e a coisa não se aplica da mesma forma para todo mundo, uns são excluídos, outros não. Um é largado às traças, o outro não. Então, esse tipo de conduta ele pode deixar você meio louco. Pode pode acabar enlouquecendo você, sua família, porque ninguém fica assim uma coisa meio vingança, né? Ficam denominações que agem meio pela vingança. De que forma? Se for diácono, eu deixo passar. Se o pastor for meu chegado, eu deixo passar. Se não for, eu lenho ele. Então, eu já vivi isso e não recomendo você ficar no meio desse tipo de denominação. Então, assim, por eliminação, você vai acabar achando lugares legais para você reunir, praticar a boa religião com Deus e ficar livre assim, dessas tormentas, porque isso é um inferno na terra. Igreja sem governo espiritual, que o governo é carnal, onde que as coisas dependem muito de quem está fazendo e do que, esse aí corre que é furado, né? Chuta que é macumba, o pessoal até brinca. Agora, escolha igrejas onde, por exemplo, se o pastor mais top que tiver for punido da mesma forma que o pastor mais ralé, preza por isso. Preza por isso. Se o membro tiver o mais simplesinho e ele tiver o mesmo direito que tem também. Agora vamos para a parte do direito, que tudo não é só punição. Igreja onde o pastor pode pregar e exortar a igreja pela Bíblia. Só o pastor pode? A Bíblia diz exortai-vos uns aos outros. Não diz exortai pastor às ovelhas. Entendeu? O ofício do pastor é a condução da ovelha a um conhecimento maior. E ponto. O pastor não está para descer cajado, tiro, jogar a ovelha pelo penhasco. O pastor não é essa a função dele. É guiar a igreja a um entendimento maior do evangelho, né? Da salvação, da doutrina da salvação. Deixa eu me acertar aqui. E não cabe ele julgamentos e tudo mais. Bom, ponto. E ao membro também não cabe. Então, quando todo mundo tem uma sinergia e consegue aí, batalhar para a coisa andar, quando você dá direito ao membro de pensar, de exercer projetos,
você dá a ele o galardão de profeta, aí o seu ministério profético, como pastor, como líder, ele é reconhecido, porque você está dando oportunidade. Mas o que acontece hoje, muitas vezes, é que só quem é da alta pode apresentar e realizar alguma coisa. Se você vive isso, dá uma comentada aqui. Mas isso acontece muito. E esse lado que eu falei sobre igrejas dinásticas, foge disso. Foge desse negócio, porque não vai ter lugar para você, se Deus quiser te levantar para ser líder, para você ter uma missão especial. Ou você vai ter que puxar muito o saco da liderança, para sempre ser coadjuvante, secundário, e sempre estar refém do pacote de regras que essa liderança impõe para se manter na liderança, porque sempre vai ser esse pacote de regras, vai ser para se manter no poder. Ninguém vai querer soltar o poder e largar na mão. Entendeu? Você que entende um pouquinho de política sabe do que eu estou falando. Então, escolha igrejas onde as coisas são votadas, a máxima extensão possível, onde até a presidência mundial da igreja, se for uma igreja internacional, ela também possa ser escolhida por trabalho e missão daquele que está se candidatando àquilo. O chamado, o chamado, irmãos, ele não é uma coisa que a sua igreja te chama e diz que Deus revelou. Não. O chamado é algo que você sente que foi chamado para aquilo. E isso se conclui quando é te dada a liberdade de manifestar isso. Isso é o chamado. Não é quando o pastor te chama, quando a liderança te chama. Tá? O chamado de Deus é algo que você sente e você executa para Deus. Com auxílio ou sem auxílio de denominação. Tanto faz. Eu tenho chamado para o Ministério do Louvor. Na verdade, lá no canal do clube. Lá. Quem não conhece, dá uma olhada no Clube do Louvor. Eu exerci sem apoio de igreja nenhuma, sem depender, sem solicitar permissão para algo que está dentro de mim. Quem me permitiu foi Deus que me deu talento. Você precisa entender isso. Você que está com problema de entender o seu chamado, porque a liderança não deixa você exercer. Porque, querido, quando Jesus vier, é você e Deus. Não é você, o pastor, a igreja. Ah, porque a igreja não deixou, que a liderança não deixou. Sai fora. Deixa quieto. Se você não pode fazer dentro da igreja, você tem o dia inteiro para fazer na rua. Já parou para pensar? Então, esses são o que mais tem destruído a igreja hoje. Pessoas que têm a situação de pessoas que têm o chamado, têm o talento, pessoas que têm condição de fazer as coisas, mas são cortados pelas lideranças. Por alguns tipos de liderança dinástica, vamos botar, que querem o poder todo na mão delas, querem controlar a sua manifestação espiritual. Deixa Deus te polir, deixa Deus te podar. Essa é a frase. Deixa Deus te podar. Vai pedindo a Deus entendimento cada dia. Vai pedindo a Deus que te corrija o seu ministério, que Ele vai te ajudar. Fica essas dicas aqui para você que está com problemas psicológicos, psiquiátricos, você que está deprimido. Tem gente aí que é doido, que já se matou e está querendo se matar por causa desse tipo de coisa, de mimimi, de picuinha denominacional. Deus te chamou para ser ministro e você exerce isso, claro, sim, dentro da sua denominação, se a denominação deixar. Se não deixar, eles com Deus para lá e você continua exercendo seu ministério. Porque Deus vai pedir conta da tua mordomia. Ele não diz assim, dá conta da mordomia da sua igreja. Ele vai falar, dá conta da sua mordomia. E eu vou dar conta da minha. E eu quero que você também que está assistindo possa, diante de Deus, lembrar. Um dia eu ouvi um conselho de um irmão que falou, não se limite à denominação. Tá? Você tem um grupo de pessoas na sua denominação que você tem ali um convívio social, um convívio espiritual e tudo mais. Mas se chegar um momento de você ter que escolher entre Deus e sua igreja, entre Deus e sua família, você vai com Deus, porque isso tudo vem junto. Agora, se você escolhendo Deus, as coisas não estão se adequando e está tendo briga, é porque aquilo não é de Deus. Então, como diz o Apocalipse, né? Sai dela, povo meu, sai fora disso. Então fica aqui o conselho, fica aqui o carinho, o afeto de quem ama você sem nunca ter te visto, porque é isso que Deus manda. Nunca te vi, sempre te amei, né? Deus amai uns aos outros sem medida. Então, se você está tendo esse problema, se você está percebendo que isso está afetando as suas amizades, que você não está tendo amigos, que você está dependendo muito de igreja para alguma coisa, você pode parar e pensar que está tendo algum problema aí. Um abraço, paz do Senhor e fiquem com Deus, viu? Feliz ano novo, feliz 2020.